Olá, sejam bem-vindos à edição número 241 do Posto Emissor. Estamos a 11 de junho de 2025, nos estúdios em Passo de Arcos. O meu nome é Paulo André Cecílio e comigo está Ricardo Ribeiro, fadista nascido em Lisboa, hoje a residir no Alentejo, que acaba de lançar um novo tema, Má Sorte, primeiro avanço para um álbum que sairá no início de 2026. Ricardo, bem-vindo ao podcast da Blitz. Viva, obrigado. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Já a minha mãe me dizia: filho, tu tem cuidado com a sorte. Olha que um dia não... Esta nossa conversa tem lugar poucos dias após a Seleção Nacional de Futebol ter conquistado o troféu da Liga das Nações. Tu já te assumiste adepto do Belenenses, não faz mal a ninguém, foi o que tu disseste. Exatamente. Mas também disseste que os jogos que te fazem vibrar são os da seleção. Como é que tu vibraste com esta vitória? Fiquei muito contente. Fiquei muito contente, apesar de eu gostar muito da ideia da Península e da Ibéria, não é? Mas fiquei muito contente, claro, é uma alegria. Eu não sei se tu viste a capa do jornal O Jogo no dia seguinte à vitória, em que a manchete era: tudo isto é alegria, tudo isto é fado. É impossível falar de Portugal sem referir o fado? Pode ser quase impossível, mas pode-se falar de Portugal sem referir o fado, não é? Não tem que ser forçosamente referido o fado. Pode-se referir uma chula ou uma gota, ou um canto alentejano, ou umas boas alheiras, não é? Portanto, quer dizer, mas é claro que o fado tem essa força da representatividade de um bocadinho da alma portuguesa, desta coisa. E isto parece-te algo intrínseco, uma espécie de alma coletiva. Sim. É porque o fado fala dos fenómenos da vida, não é? E fala muito da nossa maneira de ser, de construir e de destruir ao mesmo tempo. Portanto, esta coisa. E, portanto, por isso é que se diz sempre essas coisas. Mas recorrem sempre ao fadinho, que é uma coisa que às vezes me deixa um bocadinho enervado. Porque quando há problemas é tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. E o fado, coitado, está sempre a levar nas lonas à conta disso. Mas vá lá, escolheram desta vez para a alegria, não é? O fado não é apenas triste. Não, o fado é profundo e lúcido. Muitas vezes tem mais a ver com a profundidade propriamente com a tristeza. Estamos também a falar no dia seguinte ao Dia de Portugal. Tu és um homem que costuma citar muitas vezes outros autores em entrevistas. Sim. Eu também faço o mesmo. Por isso vou citar uma frase da Adriana Calcanhoto em que ela diz: o Dia de Portugal não é o dia de um general, de um estrategista, de um descobridor, de um desbravador, de um rei, um golpista, um conquistador, um ditador autoritário, um lunático, nem mesmo de um metalúrgico. É o dia de um poeta. Que outro país é assim? Acho que não tenho assim grande conhecimento, não? De outros países assim. Mas Portugal escolheu o Dia de Portugal e de Camões, não é? Portanto, porque Camões representa esse efetivamente era o maior fadista de todos. Porque esse representava a ideia daquilo que era o destino, enfim, a Ilha dos Amores e todas as coisas que ele fala na sua poesia. Percebemos muita coisa que tem a ver até com metafísica e com algo mais elevado do que próprio. Acho que o Camões era o sábio. O sábio é aquele que tem a consciência plena daquilo que se é. E o Camões tinha a consciência plena daquilo que era, não é? Que era poeta. E depois daquilo que era, se os desígnios de Portugal, apesar depois de ter a sua época e de algumas coisas que têm que ser lidas à época. Mas Camões tem essa profundidade e ainda bem que é o Dia de Camões, não é? Nós somos um país de poetas, como dizia José Mário Branco? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se tu fores ver toda a poesia, não falo da poesia mais letrada ou mais erudita, porque nunca entendi muito bem essa coisa de poesia erudita e poesia popular. Para mim a poesia é toda una, quer dizer, porque se ela tiver separatividade deixa de ser poesia, não é? Passa a ser muitas outras coisas. E então a poesia é uma coisa que nos está muito, muito ligada. Nós rimamos muito facilmente. Isso também tem a ver com a própria língua. Nós fazemos rimas facilmente até a falar, não é? Portanto, temos aquele célebre ditado: quem rima sem querer é amado sem saber, não é? E temos muito esta tendência da rima. E depois, se tu fores observar por essas terras fora, há sempre alguém que num banco de jardim ou numa taberna, já há poucas, mas ou num café, que te diz umas quadras que tu ficas de cara à banda, não é? Quadras populares, que diz: um dia o sapateiro fazer uns versos sensatos, escreve agora, emenda logo, nem fez versos nem sapatos. Isso é bonito. É, claro. É muito filosófico.
Vamos falar então da Má Sorte, tua canção nova, onde exploras a relação do ser humano com o destino. O destino construímos-lo nós ou está delineado à partida? Quer dizer, o destino baralha as cartas e a gente joga, não é? Tudo está já pré-definido, não é? Quanto a mim, é a minha sensibilidade que me diz assim, e, portanto, é assim que penso. Não quer dizer que de hoje à amanhã não penso de maneira diferente, mas penso mas assim. isso quer dizer que não há espaço para o livre-arbítrio? Não, claro que há espaço para o livre-arbítrio. Daí tu julgares, não é? Tu não sabes que todas as opções, e se o livre-arbítrio verdadeiramente não é aquilo que o destino te deu as opções todas para tu poder jogar, ou seja, as tais cartas. E portanto, todas as opções que escolhes, elas já estavam também pré-definidas e pré-escritas. Nós temos muito o hábito de dizer que a palavra fado deriva do fatum, do latim, que significa destino, e não é muito bem assim. Etimologicamente e verdadeiramente, o que fatum significa o que foi escrito, o que foi dito pelos deuses, palavra irrevogável. Portanto, é um bocadinho diferente daquilo que nós... E portanto, o destino é sobretudo todas as opções que tu tomas para fugires a ele mesmo, não é? É uma canção que conta com a colaboração do Agir. Sim. O que é que te levou a escolhê-lo? O Agir, nós somos amigos e na nossa convivência eu disse: gostava de ter uma cantiga, uma canção que falasse que à tua escolha, mas que não fosse uma canção diferente, que tivesse a ver com esta minha maneira de estar mediterrânica, porque eu tenho muito essa ideia do Orlando Vitorino, que somos um povo geograficamente do Atlântico, mas somos de natureza mediterrânica, e portanto eu tenho sempre os olhos mais postos no Mediterrâneo e na Península, não é? Na Península Ibérica, neste caso. E pedi ao Agir que fizesse uma canção que tivesse essa onda, e ele fez esta canção como uma canção de amor, mas eu encarei-a como destino, e porque fala da sorte, não é? E pronto, e gostei muito da música e resolvi cantá-la. Eu vou-te fazer a mesma pergunta que fiz à Aldina Duarte quando ela cá veio há 2-3 semanas. Os artistas de hip-hop português, que é um meio de onde veio o Agir, são os novos fadistas? Não creio que sejam novos fadistas. Se quiseres ir por aí, podemos observar outros compositores e de outras áreas e podem ser considerados como fadistas na sua... Só que podem ser considerados fadistas se dedicarem a fazer alguma coisa. Mas atenção que isto não é um fado, é uma canção. Que pode ter fado, porque aqui vou ser um bocadinho arrogante, mas tudo que eu cantar pode ser fado, não é? E de maneira que não creio que ser-se fadista é uma coisa muito mais complexa. O fado não faz o fadista é que pode fazer o fado ou não. Portanto, não é porque tu cantares um fado que vais ser fadista, não é porque tu escreveres um fado que vais ser fadista. Ser fadista é um modo de vida, é uma maneira de estar, é algo muito idiomático. De vida. É algo muito idiomático, muito idiosincrático, é uma natureza, não é? E portanto essa natureza não é uma coisa que se adquire a ler livros e a ver, é uma vivência que se vai entranhando em ti, pelos poros adentro, com as noites perdidas ou ganhas nos fados, portanto, e com a convivência. E depois há uma determinada carga que a pessoa já tem. Agora, evidentemente que o hip-hop, na sua forma de escrita, a sua caneta, como eles chamam, tem muito a ver com aquilo que nós cantamos e com o ambiente, mas depois idiosincraticamente é bastante diferente. Portanto, não creio que possam ser os novos fadistas. Podem ser amigos dos fados, novos fadistas não creio. E dá para aprender a ser fadista ou é algo que nasce com a pessoa? Não, dá para aprender as características dos fados e dá para aprender aquilo que o fado tem para ensinar, ou seja, as melodias, os poemas, porque é que é assim e não de outra maneira, os compositores, porque é que este idioma tem esta maneira, porque eu considero o fado como um idioma. Porque é que este idioma tem determinadas características, porque é que se faz assim e não se faz de outra maneira, não é? Portanto, e é isso. É isso. A má sorte. Não se pode aprender por simples facto que é uma coisa íntima. É algo que tu transportas dentro de ti. Quando cantas tu sentes alguma coisa de particular que não sentes ao ouvir outra música. É como ouvires um cantador de flamenco. É como ouvires um cantador de tangos, é como ouvires um cantor de tarab, como ouvires um cantor sefardita. Quer dizer, há determinadas canções músicas étnicas, não é? Que têm este condão, que é alguma coisa que está para além apenas e só do entendimento
e da razão da coisa e da lógica da coisa. É algo que tu transportas, que vem de dentro. Daí a Albália sempre dizer que o fado era um mistério, portanto não se pode aprender. É algo que tu vais construindo e vais transmitindo aos outros. E isso é uma carga com que tu já nasces, é uma determinada aptidão que eu também não sei explicar qual é. Em que aquela pessoa canta determinada melodia e diz, e diz as palavras de uma forma em que tu sentes algo de particular que não sentes ao ouvir outra música. E essa é a carga de ser fadista. Mas isso é algo que tu encontras só nas músicas étnicas? Sim. Ou também pode acontecer no rock, na pop, noutros géneros? Não sei se acontece ou não tenho particular sensibilidade para estar à procura disso, não é? Nessas manifestações artísticas. O que eu sei é que há muitos cantores da música pop que me arrepiam e me fascinam, ou do jazz ou da música clássica, não é? Mas há qualquer coisa, por exemplo, da música clássica, sei lá. Tem uma cantora francesa que eu adoro que canta uma coisa que é o Clair de Lune de Debussy. Não. De Forêt. E que se chama Joséphine Crespin. E a peça é lindíssima. É uma coisa que quase que sinto no mesmo lugar que sinto os fados. Ou quando ouço o Camarón, ou Manolo Caracol, ou quando ouço o Johnny Hartman, ou quando ouço o Pavarotti a cantar Nessun Dorma, ou quando ouço a Uma Kulthum, ou quando ouço Nazem El Ghazali, ou quando ouço Halim Kazimov. Pode-se encontrar quase, da pop ainda não falei, sei lá, quando ouço o Prince, por exemplo, ou até mesmo Michael Jackson, não encontro bem nesse sítio, mas que me fascinam. Mas as músicas étnicas têm uma outra coisa, não é? Há qualquer coisa de um sangue e de uma terra, e que vem do chão e ao mesmo tempo do etéreo, que tu não sabes muito bem em que lugar fica e que te faz ficar, que transcende, não é? Acabam por ser representativos dos seus próprios povos. Exatamente, e da maneira como os povos vivem, quer dizer, e pronto, porque também não tem muito a ver com a elaboração, tem mais a ver com a dedicação. A Má Sorte vem acompanhada de um videoclipe realizado pelo André Canissos, que mostra o bairro da Ajuda onde tu cresceste, o Sporting Clube do Rio Seco que o teu pai ajudou a fundar e a Aldeia da Cabrela no Alentejo onde resides atualmente. Sim, senhor. Este videoclipe foi uma forma de mostrares, novamente recorrendo a outro autor, neste caso o Paulo Gauguin, quem és, de onde vens e para onde vais? Sim, no fundo a má sorte como tinha a ver com o destino e com a sorte, não é? Porque a sorte, como dizia o Cervantes, a perseverança é a amiga da boa sorte, não é? E portanto às vezes nós dizemos boa sorte e má sorte. Não, a sorte é aquilo que tu constróis com as tuas atitudes. E isto, no fundo, este videoclipe retrata essa parte, ou seja, eu venho da Ajuda, eu costumo dizer que nasci no sítio onde disse a primeira palavra, e foi ali. Portanto, é o bairro onde eu nasci e cresci, e depois vou para o Alentejo e internece-me que chames aldeia, que é como eu chamo, mas não é uma aldeia, é uma vila. Não é? Ok. Mas é bom, não, aos habitantes da Cabrela. Não peças desculpa por para mim continuar a ser uma aldeia. Eles falam em vila, mas eu para mim é uma aldeia. E no fundo o André fez muitíssimo bem, porque começámos num sítio e fomos para o campo, porque eu, apesar de ser da cidade, sempre fui muito campónio e muito ligado às coisas do campo. Aliás, fui pastor, guardei ovelhas e portanto tenho esta coisa do campo. E ele foi muito generoso ao ter esta atenção e este cuidado em realizar um videoclipe assim, que quanto a mim está muito bonito. Este também é o primeiro single de avanço para um novo álbum que irás lançar no início de 2026. Já podes revelar mais detalhes sobre esse disco? Não sei que pode ter a ver com a dualidade, não é? Em que medida? Exatamente, que tem a ver com a dualidade deste Má Sorte e outros que vão aparecer. É com a dualidade, ou seja, o mundo é dual, tudo tem o seu reverso, não é? Talvez seja como uma moeda. Yin e Yang. Também. Que autores é que irás cantar, se é que já podes dizer? A mim próprio, Manel Alegre, enfim, muitos. Dos fados também, autores dos fados. Não te posso revelar assim muito. Eu sei que não podes, estou só a tentar. Não é não poder, poderia, claro, mas depois também perde a graça até para mim. Queres que seja surpresa? Sim. E de que forma é que se distinguirá do Terra que Vale o Céu, o teu trabalho anterior? Terra que Vale o Céu foi muito guiado e vivido pelo Alentejo, ou seja, este já terá os dois lados de uma moeda, ou seja, terá a urbe, a cidade, e terá o campo. Já falaste aqui do Mediterrâneo, do Médio Oriente, Norte da África também são influências para ti. O que é que te fascina nesta música, nesta cultura do Mediterrâneo?
é a sua riqueza e a sua diversidade. Não é? O Mediterrâneo ensina que efetivamente a diversidade é a organização do caos, a organização do cosmos. Não é? E portanto é isso que me fascina, como é que um sítio relativamente pequeno, olhando para o mundo, não é? Comparativamente com o mundo e depois com o universo ou com o multiverso, como quisermos, quer dizer, tem uma diversidade tão grande e uma riqueza tão profunda e tão genuína como é o Mediterrâneo, não é? E o Mediterrâneo para mim é uma inspiração desde o Algarve até a Síria ou até a Arábia Saudita, todo o norte da África, desde a Grécia. Ou seja, a riqueza dos povos e como se percebe que as culturas não estão separadas, mas sim unas no mesmo princípio criador, não é? Isso é fascinante. O Mediterrâneo é fascinante. Numa era em que cada vez mais se desconfia ou até se odeia o outro, o que é diferente, a música pode ser uma forma de desbater a fronteira? Das pessoas perceberem que de facto somos todos um povo no Mediterrâneo? Nós vivemos numa frustração perpétua. E a música, e além disso vivemos numa era onde a impulsividade e a objetividade é sempre é a única fonte de importância, ou a única manifestação de importância de existência, não é? E de maneira que quando isto acontece, nós começamos, e a música dá um exemplo fatal. O objetivo de um músico não é chegar ao acorde final, porque se o fosse então só se escrevia o acorde final. Não, a música existe, vive-se pela música em si. E o diverso, o diferente deve ser vivido e respeitado como ele é. E a música dá esse exemplo. E nesta nossa maneira de estar, em que tentamos alimentar a cabeça a beber pelos ouvidos, não é? E não se bebe pelos ouvidos, bebe-se pela boca. Os ouvidos bebe-se por outra coisa, que é a música. Portanto, a coisa começa a ser um mundo estranho. Nós hoje vivemos enquanto na Idade Média tudo era espiritual e apenas o incidir de um raio na face de um santo dava origem a mortos, não é? Como foi aquele célebre massacre no Rossio. Hoje em dia é perceber-te o contrário. Nós vivemos no materialismo, tudo é material, e a parte espiritual, a parte que é a funda mais humana, deixa de existir. Portanto, é o que se vê. Vês esperança no futuro? Eu tenho muito medo das fantasias e dos conceitos esvaziados e das expectativas como a esperança ou as garantias, não é? Portanto, eu prefiro viver no presente. E esperança vem do proto-indo-europeu esp, que significa expandir. Então, em vez de esperar, prefiro expandir do que esperar. Tu, na tua última passagem pelo posto emissor, disseste que continuas a acreditar nos homens. Claro, e acreditarei Apesar sempre. De tudo? Apesar de tudo, porque enquanto que há homens que não praticam a sua humanidade, há outros que a praticam. E todos os dias há exemplos subtis e fascinantes daquilo que é ser homem e daquilo que é verdadeiramente os valores humanos, não é? E é aquilo para que todos que estamos cá, que é ser cada vez mais humanos, com valores de sabedoria, bondade, fraternidade, justiça, não é? Também disseste nessa tua última passagem, falaste sobre a razão da existência, sobre o porquê de estarmos aqui. Tens uma resposta para isso? O porquê de estarmos aqui é exatamente isso, é ter a consciência plena daquilo que se é. E o porquê de estarmos aqui é tornar-nos sábios, sábios para nós e para os outros, e sábios na nossa existência, com os tais valores que te referi há pouco. Como é que nos tornamos sábios? Lendo? Falando com pessoas? Lendo e sendo conscientes, porque a consciência é a única coisa que não desaparece. Tudo o que desaparece e que vai e vem, quanto a mim, não é real. A consciência é a única coisa que tu tens, que é a partir do momento em que nasces, não é? E o que é a consciência? É o primeiro, talvez seja o princípio, isto é um bocadinho filosofia oriental, não é? Vedanta, mas que seja o princípio do eu, não é? Mas não o eu comezinho, pequenino do ego, não, o eu primordial da existência. Isso é a consciência. E quando tu és uma pessoa com consciência, não praticas o mal, apesar de, evidentemente, perceberes que o bem e o mal são iguais à natureza, ou que diferem em grau, não é? E quando tu consegues perceber que tudo faz parte de tudo, não há separatividade, a coisa começa a ter outros contornos na tua maneira de viver. Se tu não fosses músico, serias professor de filosofia? Não sei, diz-me tu, se sentes isso, não posso ser eu a avaliar-me, nem quero. Mas é uma área que sempre te interessou. Sim, a filosofia, sim. Particularmente a filosofia, a poesia e muitas outras coisas, porque sou interessado, mas essas duas são cimeiras, são primeiras na minha
na minha vida diariamente. Não há um dia que eu não leia alguma coisa de filosofia ou alguma coisa de poesia. O que é que leste recentemente? Li a Alan Watts, li Seneca, leio... Enfim, agora estou outra vez com os livros de Teixeira Pascoais, porque fui cantar lá e ofereceram-me... Eu já tinha um livro dele que era a Poesia Reunida, que é feita pelo Mário Cesarini, mas ofereceram-me, quando lá fui cantar a Amarante, ofereceram-me 3 volumes da sua poesia. Agora ando de volta outra vez do Teixeira, mas leio muitas coisas. Eu não leio só um livro, também ando lendo um livro muito, muito interessante, que é o Mundo de Dentro, do Rumi. É fantástico, do filósofo Sufi. É uma filosofia também que gosto particularmente. Mas tenho lido muitas coisas, ando lendo vários livros ao mesmo tempo. Sobre o que é que fala esse livro? E ando lendo Jung, O Homem e os Seus Símbolos, e também da filosofia oriental, das religiões orientais. Jung é fantástico também. O Rumi fala de muitas coisas, não te posso dizer, tem muitas coisas, e que a partir de frases assim, vais continuando. Fala da existência, basicamente, depois do comportamento humano e da visão que nós temos muitas vezes, até mesmo da própria prática religiosa. Mas ele vai mais além disso e, portanto, fala muito de consciência também. Citando Ricardo Ribeiro, se calhar numa vida passada fui alentejano. Do que é que mais gostas no Alentejo em geral e de Cabrela especificamente? É que o vento no Alentejo tem a coragem de passar ajoelhado para não fustigar os sobreiros e as azinheiras. Isso é bonito. E porque depois lá é possível, olhando para um beirado, esticar a mão e quase que apanhar o firmamento. Pois o Alentejo tem aquela beleza imensa, parece que obedece às leis das proporções, tudo é claro e nítido. E aquelas árvores, aquela paisagem, e depois aquela coisa sufocante do calor e aquela coisa libertadora que parece que os ossos estalam com o frio. E isso fascina-me, esses dois extremos. E depois há ali um período fantástico. Há ali um mês, durante 30 dias, que se desfruta de um tempo inacreditável em termos de clima. E é uma terra que tem esta magia toda e é muito... Para mim tem qualquer coisa que eu não... Depois há algo que eu não sei explicar que me faz ali estar. Há uma paz que me constrói a mim e que eu construo. Crees que nos esquecemos muitas vezes que existem esses lugares mágicos em Portugal? Nós esquecemos que existem lugares mágicos dentro de nós próprios, quanto mais no exterior. Tu apontaste a Beatriz da Conceição como tua madrinha, e eu volto a recuperar a Aldina Duarte, porque também ela começou a sua carreira após ouvi-la cantar. O que é que tinha a Beatriz de tão especial? Fogo. Um fogo de criação, não é? A Beatriz era uma mulher, eu não cito que é a minha madrinha, foi mesmo minha madrinha, portanto. E a madrinha tinha um poder inacreditável, um poder de canto, um poder de personalidade muito forte. E era uma mulher inacreditável. Só quem conheceu é que pode perceber isso. E depois é ouvir os discos e perceber como ela cantava. Ela era uma força da natureza. E é isso. A Beatriz para mim representa o sol, não é? A verdadeira essência e natureza do sol é brilhar e não é a sua função. E aquela mulher sabia muito bem a sua natureza, que era cantar e mostrar aos outros como é que se podia cantar com uma profundidade e uma riqueza extraordinária. Qual é que é a tua melhor recordação dela? Foi um dia que eu... Contar uma coisa que tem bastante graça, mas um dia fomos aos fados e nós deitávamos muito tarde nessa altura e havia uma casa que fechava às 6 da manhã. E nós íamos por lá e ela disse: Batatinha, vai lá cantar um fado à madrinha, anda. E eu fui cantar um fado. Ela chamava-te Batatinha? Era o Batatinha, sim. E disse: Batatinha, vai lá. Quando estava mais irritado era o Batata. E então, Batatinha, vai lá cantar um fadinho à madrinha, vai. E eu fui cantar um fado, cantei 2 fados, é o que foi, já não me recordo bem, mas da parte que me recordo é a mais fatal, porque eu cantei depois um fado assim de amor e cantei aquilo um bocado disparatado. Não cantei bem. É um facto. E quando voltei para ela, assim: filho, tu estás a cantar uma coisa de amor assim, dessa maneira? Eu tinha medo de eu contigo assim, não ia aos filhos. Portanto, foi uma lição que eu nunca mais esqueci. E que depois, enfim, depois ela dizia: escreve lá os poemas para cantar. E eu escrevi assim: agora vai, lê lá o poema aqui à minha frente para a gente perceber. E eu li, e depois ela ia-me explicando assim: não, isso não podes dizer isso assim. Ela
era inacreditável, uma mulher fantástica. Até ela como Maurício, tive o meu padrinho que era o Maurício e ela a minha madrinha. Foram os meus mestres. O teu primeiro álbum chama-se A Seiva da Minha Voz. Foi lançado Isso em 1998. não era para falar, mas vá. Sim. Mas podemos pôr de parte. Estou a brincar, se eu faço a favor. Não, é porque é uma questão muito simples. Primeiro que Ricardo Ribeiro era este com 17 anos. Coitadito, coitado de mim. Nessa altura não cantava muito bem, não é? E quanto a mim, há pessoas que dizem que sim e tal, mas eu acho que não é? Era muito imaturo. O fado é uma cantiga muito madura. Não era imaturo, atenção, já tinha vivido muito e passado, sabe Deus, mas não era ainda não estava, ainda não era. Mas isto é um álbum que tu gravaste depois de venceres a Grande Noite do Fado, sim, em 97 e 98. Portanto, sim, has de ter cantado alguma coisa. Sim, cantava. Mas debitava, não cantava. Quanto a mim, mas isso já tem a ver com o meu critério, não é? E pronto. Eu, como também nunca estou satisfeito, ainda bem, nesse aspecto. A pergunta, na verdade, era porque na capa original do disco, que foi reeditado depois. Só o título é o ridículo, A Seiva da Minha Voz. Mas pronto, era o que era. Porquê que achas ridículo? Não tem, pelo amor de Deus, é ridículo. Mas pronto, era gaiato, enfim, era o que era. Na capa original pode ler-se vencedor no Reino do Fado. Oh, Jesus. O que eu queria perguntar é se essas vitórias na Grande Noite do Fado, sendo que ficaste em segundo em 1996, colocaram algum tipo de pressão extra na forma como abordaste o teu início de carreira, do género agora tenho que provar que sou realmente um vencedor, ou cedeste à tentação do ego? Não, essa coisa nem fui eu. Isso foi lá o senhor da editora, que era a Metrosom, daquelas editoras. Não liga-me. Eu sou nativo de Leão, se quisermos ir para a coisa da astrologia, e, portanto tenho um ego, uma coisa, um determinado magnetismo, uma determinada autoestima um bocadinho, mas quer dizer, eu trabalho sempre e sempre fui muito, a partir do momento que comecei a conviver com algumas pessoas que moldaram a minha vida e que me ensinaram, e depois a conviver com os escritores, comecei a apaziguar o ego e a sublimá-lo, não é? Para encontrar uma outra coisa muito mais interessante do que isso. E porque desde cedo comecei a perceber que há outras coisas mais interessantes para exibir do que a vaidade. Como? A minha vaidade é exibida a cantar, porque entro num estado quase comparativamente, quando o fado acontece ou quando algo acontece, quanto a mim, é quando quase que entro numa coisa quase estado profundo de sono, cantando, não é? Em que fico completamente alienado de tudo, não sei quem é que está à frente, quem é que está atrás. É uma espécie de transe? Sim. Mas isso nem sempre acontece, não é? O que é que o poderá impedir de não acontecer? Não sei, não sou eu, não tenho esse poder. Às vezes pode ser. Eu costumo dizer, às vezes, quando isso não acontece ou quando sinto alguma coisa, digo: não mora cá ninguém. Claro que as pessoas não se apercebem, mas isto é uma coisa pessoal, é íntima, não tem a ver com o exterior, é interior. São conhecidas as tuas colaborações com o músico libanês Rabi Abu Khalil, acho que pronunciei bem, espero. Certíssimo. Já não me recordo se foste tu a dizê-lo ou se foi alguém a escrevê-lo, mas li algo sobre ver um Ricardo Ribeiro pré e pós Rabi. Sou eu que digo. Sim. O que é que te ensinou ele, não só na música como na vida? O Rabi é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Desde 2005, quando o conheci e comecei a ter uma convivência assídua, tudo mudou, não é? Mudou porque ele é um tipo inacreditável, músico como pessoa, e um tipo verdadeiramente sábio. E ele começou a mudar a minha vida por completo pelas conversas que tínhamos, por aquilo que me ia mostrando, não é? Uma das coisas mais fascinantes que ele me ajudou foi a perder o medo, mas ao mesmo tempo deixar algum para que não perdesse a imaginação. E então ele foi fundamental. Ensinou-me muitas coisas. Muitas coisas. Não tem preço e devo-lhe até ao fim da vida, e é uma pessoa porque eu tenho um amor muito profundo, é um grande amigo meu. Essa questão de não perder totalmente o medo foi a coisa mais importante que ele te ensinou? Não só, houve outras coisas que não... A acreditar em mim mesmo, por exemplo. A acreditar não de uma forma estúpida, egocêntrica, mas a acreditar naquilo. E sobretudo a acreditar na vida. E a perceber que é o presente que é importante. E depois quando ele me começa a mostrar a música da Kulthum, da Nazim El-Ghazali, do Adi El-Safi, da Muhammad Abdel Wahab, quando começa a entrar por aquele mundo e ele explicar-me, é fascinante. E depois os filósofos,
como Omar Khayyam, ou o próprio Rumi, ou Averroes e Ibn Arush, ou Avicena, quer dizer, Ibn Sina tem aquela frase que diz: questiona todas as certezas, sejam quais forem as fontes. Portanto, este homem abre-me todo um universo inacreditável, e depois todas as suas manifestações de carinho, de amor, de amizade, é impagável. Tu, em 2018, colaboraste com os Mutrama num álbum que reinterpreta a música tradicional da Madeira, dando-lhe uma nova roupagem. Nem me lembrava, foi com o André. Exatamente, e com o Desidério, com o Salvador Sobral também participou. Senhor. Eu ia perguntar como é que um lisboeta de nascimento e alentejante de pousio acaba a cantar a Madeira. É muito fácil, não é? Sou português, tudo isso é ser português, tudo isso é ser mediterrâneo, tudo isso é ser do mundo. É fácil. Mas a Madeira não é propriamente mediterrânica. Não, é atlântica. Mas quem sabe tem lá uma correntinha. Tu apontas-te como um guardião dos valores do fado antigo, do fado das casas de fado. Citação tua. Este fado está sob ameaça? Não. Eu não vejo as coisas como ameaça. Eu se calhar disse guardião, mas isso se calhar tinha um contexto. Sou um guardião quando faço. Não é? Agora não ando aqui a dizer que não se pode fazer isto ou aquilo, ou que achar que é. Eu desconfio sempre daquele que tem a verdade num bolso, porque geralmente no outro tem a Inquisição. Não é, como dizia Agostinho da Silva. Portanto, eu não tenho verdade nenhuma, e aquilo que defendo é que são valores e características, não regras, características que aprendi exatamente com a Beatriz da Conceição, com o Maurício, com o Zé Inácio, com o Adelino Santos, com a Argentina Santos, com o Alcindo Carvalho, com o Acácio Rocha, com a Fernanda Maria. Quer dizer, que se aprende e, portanto, mantenho características. E essas características são importantes de ser preservadas. Mas independentemente de tudo o que haja, tu vais às casas de fado e continuas a ouvir o Pedro Rodrigues, o Maria Rita, o Dois Tons, o Fado Bacalhau, o Menor, o Corrido e o Moraria. Portanto, não creio que se perca. Simplesmente é importante que as novas gerações percebam que esta cantiga tem características que fazem dela ser assim e não outra coisa qualquer, porque senão passa a ser uma coisa banal e vulgar como outra cantiga qualquer. E não é esse o objetivo, não é esse o interesse. Não te vês como um ortodoxo do fado? Não, nem tampouco heterodoxo, nem uma coisa nem outra. Não sou um ortodoxo de coisa nenhuma. Simplesmente mantenho características e preservo determinadas características que são importantes quando o pratico. Mas isso é para mim. Os outros são livres e, portanto, fazer aquilo que quiserem, não é? Santo Agostinho ama e faz o que quiseres. Portanto, cada um fará aquilo que entende. Eu não faço determinadas concessões porque entendo que não devo fazê-las. Até porque conheço demais o fado. Geralmente quem faz concessões de algumas coisas é porque não sabe, não conhece. Isso é o fruto da ignorância. Um dos problemas que esta nova geração tem é porque não tem velhos que lhes diga: cuidado, não vais por aí, ou vai, mas... Não é? Portanto, não. É importante, geralmente quem gosta muito de mudar e de adulterar as coisas e que não percebe as características é porque não conhece, é completamente ignorante face a uma coisa que se lhe é apresentada, e muitas vezes são muito mais movidos pela ambição que propriamente pelo espírito e pelo interesse verdadeiro e genuíno de aprender e de conhecer e de estimar uma coisa, porque as tradições existem para ser mudadas. Tradição traditium significa aquele que transporta algo. Portanto, e lá vem transportas algo, portanto és conhecedor de algo, não é? E muitas vezes nós confundimos estilizar com estilar, não é? Estilizar é uma coisa, estilar é outra. São verbos primos irmãos, mas não são bem a mesma coisa. Falas que as novas gerações não têm velhos, tu vês-te a ser o velho, entre aspas, de alguém. O meu caro amigo, o meu amigo já insistiu 2 vezes, eu não me vejo a ser coisa nenhuma. Sou aquilo que tu quiseres aquilo que tu vês, não é? Eu não sou velho, simplesmente quando me procuram e me pedem uma opinião, eu dou a minha opinião fundamentada com argumentos e com lógica, não é? E ajudo quem me procura e com muito gosto. Tu estiveste recentemente em Osaka, no Japão, a celebrar o Dia de Portugal na Expo 2025, com uma homenagem à Amália Rodrigues, na qual também participaram Ana Moura e o Kamané. Como é que isso correu? Correu lindamente. Eu adoro o Japão. Era um país onde eu vivia tranquilamente. Foi a primeira vez que lá foste ou já lá tinhas ido? Ao Japão foi a primeira vez, Osaka. Se bem que Osaka é Betão e atrás de Betão não tive tempo de ir a Kyoto ver outras coisas, vi o castelo, claro, de Osaka, mas é fascinante e a cultura daquele povo é inacreditável. Talvez também porque tenho grande
grande ternura e interesse pelo shintoísmo e pelo budismo, pelo Tao, o caminho. Portanto, também me identifico um bocadinho. E uma cidade daquelas com avenidas com 4 e 5 faixas e não ouves uma buzina é fascinante. Não vês um papel no chão, pequenino que seja. Claro que depois todas as culturas e todas as civilizações têm os seus problemas, não é? Eles têm vários, nomeadamente a questão demográfica e dos relacionamentos, mas é um país extraordinário. Andar num metro e ninguém comer, ninguém estar a ouvir. Não falam, mas discretamente. Os telefones, não se ouve um telefone a tocar, nem a pessoa a ouvir um áudio, nem coisa nenhuma. É fascinante. É de uma noção de civismo e de respeito pelo outro incrível. O que é que um público não português mais aprecia no fado? Sobretudo um público que não compreende as letras. É exatamente aquilo que nos acontece a nós que sentimos porque é que é fado e porque é que não é. É porque se sente qualquer coisa de particular que não se sente de outra maneira. Sente-se daquela maneira. Portanto, a música toda ela no mundo tem a capacidade de ultrapassar os opostos, não é? De tocar. Exatamente porque não tem esse objetivo e essa impulsividade de chegar ao fim. Não é? Porque é tão... Nós queremos fazer viagens, mas o quanto mais rápido chegamos ao lugar, melhor. E na música não. Exatamente isso que acontece. Ou seja, tu sentes nos fados exatamente o que qualquer estrangeiro sente. Tu percebes a letra, portanto chegas mais depressa. Eles não percebem a letra, às vezes pode ser um bocadinho mais devagar, mas sentem exatamente o mesmo. Houve alguma coisa que algum fã estrangeiro alguma vez te tenha dito que te tenha deixado a pensar? Sim, um elogio. Um elogio. Vou dizer um elogio que foi dos mais bonitos que tive. Aliás, 2. Um deles foi: você quando canta parece que transporta todas as dores do mundo. Uau! Sim. Fiquei assim meio... E depois outra é uma senhora que ainda hoje vem a Lisboa, é holandesa, que vem ainda hoje a Lisboa com o marido 3 vezes por ano e vai aos fados onde eu estiver, ela vai ouvir-me cantar, e ofereceu-me até meias e tudo, com coisas e umas cópias. Ela dizia que diz ainda hoje que sou o Rembrandt do fado. Então é muito engraçado, porque é que estas pessoas sentem isto, não é? É engraçado. Está aí uma bela biografia para ti, o Rembrandt do fado. Não sei. Falemos do Festival da Canção 2025. Sim, senhora. Juntamente com a Joana Alegre, foste autor da canção e da letra da Cotovia, da Diana Vilarinho, que ficou em segundo lugar. Foi um resultado justo? Bom, a música é da Joana Alegre, vamos lá, e a letra. Eu só dei e da Diana. Eu só dei uns toques e dei uns bitites. Não, e ajudei, claro, mas elas é que foram, e fundamentalmente a Joana Alegre, que foram as grandes fazedoras e construtoras dessa canção. Bom, como sou parte interessada, não vou falar em questões de justiça ou de injustiça. Não creio, porque os Napa são um grupo extraordinário e tinham uma belíssima canção. Quer dizer, não sei se é injusto ou injusto. Sei que soube um bocadinho mal, porque a Diana de facto teve uma prestação inacreditável. A canção era muito boa e tudo indicava que seria ela a vencedora pelo decorrer de tudo. Mas enfim, é o que é. Está muito bem, foi muito bem representado na mesma pelos Napa, e parabéns aos Napa. Quer dizer, e a canção viverá, e a Diana também, e construirá as suas coisas. Agora, claro, gostaríamos de ter ido, com certeza, ela particularmente, com certeza que sim, mas está aí um videoclipe que ela fez muito bonito com a canção, e está aí para se ouvir a canção. Veste a participar novamente no festival, no futuro? Quem sabe um dia, não sei. Isto foi um bocadinho um desafio que a Joana fez e a Diana, quer dizer, e eu entrei um bocado nisto, mas nunca pensei no festival da canção. Talvez um dia, sei lá, não sei. Sei que o teu hobby é restaurar peças de mobiliário. Também é um dos, sim. Qual é que é a tua maior obra-prima até hoje? Homem, não sei. Se calhar um móvel que restaurei, que estava todo escangalhado, e mais o Tichico. Ele é que é o mestre dos cortes e dos remendos da madeira. Eu é mais os acabamentos e os restauros, enfim, de coisas que é mesmo recuperar. Não se põe madeira nova ou gesso novo, mas sim um móvel, umas molduras que já recuperei em folha de ouro. Tentei amadoramente. Olha, uma das coisas que gostava é que ainda é de tirar um curso de restauro de folha de ouro, porque gosto muito das molduras com folha de ouro. E o que é que te está a impedir de tirar esse curso? A falta de tempo ainda para já. E às vezes, porque isto, quem muitas ovelhas quer tocar, alguma há de ficar para trás. Eu tenho que tocar, tenho que escrever, tenho que ler, tenho que uma série de coisas. Tu disseste em entrevista que gostarias muito de ser cigano
Pois terias ainda mais liberdade. Sim. Que liberdade seria essa? Quer dizer, isso é uma figura de estilo, sei lá. Não, gostar de ser cigano é porque tenho uma profunda ligação no bairro onde eu nasci e cresci. Tenho grandes amigos e desde pequeninos que era uma convivência, e tenho amigos, tenho amigos. Na altura a gente fazia pactos de sangue. Tenho aqui um corte, fiz com um, portanto éramos irmãos, quer dizer, e tenho muita ternura por essa gente, por essa etnia. Não acredito nas raças, acredito em etnias, raças não. E a liberdade, ou seja, o cigano é muito livre em termos de cabeça, em termos de peito, não é? Pois claro, tem as suas coisas como qualquer outro. Achas que é por causa dessa liberdade que os ciganos levam tanto na cabeça? Não sei, homem, há gente boa e má em todo o lado, em todas as etnias. Há gente, quer dizer, não sei se é por isso. E portanto, o Camarón cantava uma coisa que era La ley de los gitanos já lá estamos cambiando. Ele tem uma cantiga, isso, acho que até uma rumba que ele canta. E portanto as coisas vão mudando e vão andando. O problema muitas vezes dos ciganos é que nós apartámo-los, e não é a apartá-los que se vai resolver alguma coisa. E a Andaluzia nisso é mestra a explicar como é que se vive e convive com os ciganos, e como é que eles vivem e convivem connosco. Na Andaluzia isso hoje não existe. Os problemas que nós temos hoje em dia aqui na Andaluzia, muito pouco ou nada. Vivem naturalmente e com os mesmos hábitos que nós e as mesmas coisas, não é? Mas pronto, são coisas que temos que ir andando e trabalhando. E agora é evidente que gente boa e gente má, e gente a praticar coisas menos boas e coisas muito boas há em toda a parte, não é? Tenho ciganos, tinha um velhote que era o Tim Martel, que foi das pessoas mais bonitas que eu conheci, e era cigano. O homem mais honrado entrava em qualquer sítio daquele Rio Seco, daquela ajuda, e toda a gente lhe fiava, fosse o que fosse. Toda a gente entrava em qualquer parte, era um senhor. Portanto, isso para mim não estar a tomar as partes por todo é complicado. E a generalização. No Dia do Pai, vimos-te a cantar as Mondadeiras na companhia da tua filha, a Carolina. Uma filha de fadistas só podia mesmo dar em fadista? Com muita pena minha. Com muita pena? Estou a gozar. Gostava que ela fosse outra coisa, mas isto a gente não manda. O que é que gostavas que ela fosse? Isso é o meu gosto. O que ela quer é o que ela seja feliz, não é? Não, gostava que ela... E um bocadinho por projeção minha, e é um erro, não é? Porque eu, por não ter estudado mais, falha-me muitas vezes o método académico e um determinado sistema de estudo, e porque se calhar podia ter feito muito mais coisas se tenho estudado mais. Mas não pude, porque a vida não pôs, os meus pais não podiam, e enfim. E gostava, e isto repito por projeção, gostava que ela estudasse e que tivesse um curso que lhe desse método académico, que lhe desse ferramentas para poder pensar e estruturar o pensamento de determinada forma, que eu não tenho. E por isso às vezes tenho alguma dificuldade em fazer algumas coisas. Não quer dizer que não as faça, mas leve mais tempo e mais dificuldade. E tenho pena que ela não tenha, mas enfim, ela pode tirar um curso com música, que é isso que vai acontecer, mas tenho pena só por isso. Se ela apenas só cantar e for autodidata, se bem que eu sou um autodidata e conheço muitos autodidatas que sabem mais que os académicos, não é? Porque depois tem a prática, etc, etc, mas não é saber mais que os académicos, digamos. Tenho que ter cuidado aqui, porque vocês apanham assim umas frases, depois um tipo fica. Mas não é saber mais, mas é um método, é uma organização que ela pode ter e que gostava que tivesse. Mas se não tiver, eu quero que ela esteja feliz no presente e que esteja consciente. E ela pediu-vos, ou vocês deram alguns conselhos? Ela de quando em vez pede-me e pergunta-me coisas, e portanto, eu estou cá sempre e tenho sempre uma palavra que quanto a mim é justa. Não digo o que ela quer ouvir, digo aquilo que eu acho que ela precisa de ouvir. Que é o que um pai tem de fazer. Pelo menos sim. Para terminar, tu no Instagram partilhaste recentemente algumas imagens tuas, não em cima de um palco, mas num ring de boxe. Sim. O que é que te fascina neste desporto? É um desporto que já faço há muitos anos, desde 2017, o boxe e o kickboxing. É um desporto fascinante, porque eu gosto muito dos desportos de combate. Não percebo nada de futebol, sou do Bolonenses porque me disseram que era, porque só há pouco tempo, há coisa de 2 anos, é que percebi o que era um fora de jogo. Portanto,
não ligo nenhuma ao futebol. Agora ao boxe e ao kick já é outra fruta. E é um desporto que eu gosto muito, porque é um desporto de combate, mas que se tem muito respeito pelo adversário, que se aprende a respirar, que se aprende a conviver com a dor de uma outra maneira, a dor física e até às vezes a dor mental, se é que ela existe, não é? Quer dizer, às vezes existe mas que tem esta coisa pois é um desporto fascinante. Se o adversário cai, a gente não bate mais, não é como outras modalidades, portanto, e isso é fascinante. Eu gosto muito do boxe e do kick. Vês algum paralelo entre o boxe e o fado? Às vezes a resistência à dor e a maneira como se dá a volta à coisa, aquela dança, não é? Tive um treinador que dizia que o boxe era uma dança e tem mais a ver com o poder de encaixe de apanhar do que propriamente de dar. É a capacidade de resistir a levar pancada e de repente, pum, já está. Escalema atuara no passado sábado, 7 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, naquela que foi o primeiro concerto em nome próprio de um artista lusófono no maior estádio do país. Mário Rui Vieira esteve lá e escreveu na Blitz que se tratou de uma festa com sabor a triunfo, destacando uma maratona de 3 horas, durante a qual o duo embarcou de forma emocionada e entusiasta numa viagem a 15 anos de música, chamando bem para perto de si algumas das pessoas que os ajudaram no caminho para o sucesso, como Dino Santiago, Sara Correia ou Anselmo Ralph. Em palco, a dupla composta pelos irmãos Mendes Ferreira disse ter feito história. Nunca imaginámos que pudéssemos chegar até aqui, acrescentaram. Ricardo, há alguma fadista que possa um dia encher o Estádio da Luz? Não sei se é futurologia, não faço ideia. Pode ser. Mas isso levar-me-ia por uma conversa muito delicada e que se calhar não vale a pena, não é interessante. Mas isso... O que é que significa isso verdadeiramente? É o sucesso? Há muitos níveis de sucesso. Há muita maneira de ter sucesso. Muito feliz pelo Escalema, e ainda bem que assim é. E bato palmas e muitos parabéns por isso. Mas há muita forma de sucesso. Muita forma de sucesso. Não é só essa. E não creio que isso seja... Não se mede apenas pelo número de pessoas no estádio. Não, homem. Não. Mal se for assim só. Há muitos níveis de sucesso. Há muita maneira de fazer sucesso. Não é só assim. Claro que isso é a forma mais grandiosa, mais exuberante da coisa, e muito bem, atenção, muito bem. E os meus parabéns, repito, porque eles merecem. Mas não é só isso. Arranca esta quinta-feira uma nova edição do Festival Primavera Sound de Porto, que trará até à cidade invicta nomes como Charlie XCX, em estreia absoluta em Portugal, Deftones, Jamie XX, Fontaines DC, Beach House, Anon, The Johnsons, The Jesus Lizard e Cap and Jazz, entre muitos outros. O festival, que este ano se divide por 4 dias, o último dos quais dedicado à música eletrónica de dança, conta ainda com a Garota Anão, Capitão Fausto, David Bruno Surma. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais, custando 70 € no caso dos diários e 190 no do passe geral. Tu costumas frequentar festivais de música enquanto fã? Pouco. Não frequento muito. Festivais de jazz alguns e festivais de música étnica. Mas não eu sou muito ignorante em termos de música eletrónica, não tenho grande conhecimento. Mas mesmo de jazz e de música étnica, que festivais é que costumas frequentar? Sim, alguns. O Festival de Jazz de Lisboa e lá fora. Quando vou tocar lá fora a festivais, depois vou ouvir os outros, não é? Estive em festivais onde toquei com o John Scofield, por exemplo, e que eu conheci pessoalmente, e quer dizer, muitos festivais que frequento. Enquanto fã de música, qual foi o último grande concerto que te deixou fascinado? O último grande concerto que eu vi que me deixou fascinado, deixa-me pensar. Não vou a um concerto há bastante tempo, mas um concerto que assisti, que fiquei e que adorei no Coliseu, foi a Carminho. Um concerto que eu fui foi 2022 ou 2023, não me recordo. Ter sido 2023. Foi no lançamento deste disco. Esse foi um concerto fantástico da Carminho. Esse foi um dos que fui há relativamente pouco tempo e que adorei. Tirei os olhos de mim. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Ricardo Ribeiro por ter juntado a nós. Obrigado. Meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim.
quando costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Ricardo. Teoria do fado de Manuel Alegre. A palavra e a música andam juntas. Às vezes são um ritmo sufocado. Uma à outra se fazem 1000 perguntas e quando se respondem nasce o fado. A música, a palavra, o teorema, a teoria que busca o som e a forma. A alquimia do sangue e do poema que pouco a pouco em fado se transforma. É um íntimo tremor, obscuro impulso, que devagar aperta na garganta, pulsa no coração, bate no pulso, e é por isso que dói quando se canta. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.